Nesse videozinho aqui você vai estar vendo mais de 50% do conteúdo de geometria plana que cai na provinha do Enem, de forma mastigadinha para você, com exemplos práticos, beleza? Então esse vídeo é muito importante, então vem comigo. Show de bola, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um videozinho do Careca aqui nesse canal. E é o seguinte, depois de muitos me pedirem: Felipe, grava uma aula de geometria plana, aqui estou eu. E é o seguinte, esse vídeo aqui tá complementando uma live que eu dei nessa segunda-feira, que talvez eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tô até pensando em deixar essa live salva. Eu não sei se ela vai estar salva ou não, vai depender do meu humor, mas acredito que sim. Então assista a live e assista esse conteúdo aqui que eu vou dar hoje, porque juntando os dois, basicamente é 100% do que cai de geometria plana na sua provinha. Deixa eu te contar uma coisa, geometria plana em média cai 4.1 questões. Além de eu abordar outras coisas aqui, a gente faz uma revisão de outros conteúdos, como a parte de trigonometria também. Então esse videozinho, ele é muito, mas muito importante, tá? Por quê? Porque também cai muito, eu ensino de forma contextualizada, eu vou te mostrar somente o que cai, pra você não ficar estudando 1 milhão de coisas que não cai e vários outros motivos, fechou? Então antes de mais nada, já curte esse videozinho, se inscreva se você não é inscrito no canal e lembre-se, no dia 14, 15 e 16 de agosto vai ter um evento chamado Jogada Final, onde serão 3 lives no YouTube começando às 7 horas da noite. Eu vou estar te ensinando o que você tem que fazer nessa reta final para você conseguir os seus 800 mais em matemática, beleza? Então vamos lá com a parte de conteúdo. Bora lá então, vem comigo. Vamos lá. Circunferência. O que é circunferência nessa parte de geometria plana, né? Circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes a um centro, o qual essa distância é conhecida como raio. T é uma tangente, T é uma reta tangente à circunferência. Então vamos lá, vamos ver esse desenho que eu dei aqui, ó. Se liga, eu vou chamar esse cara de pontinho A e esse cara aqui de pontinho B, beleza? Aqui tá o raio. O raio simplesmente é do centro dessa circunferência até o ponto de tangência. Eu tô falando que essa minha reta T é uma reta tangente à minha circunferência. O que é reta tangente? É algo que tangencia, que toca apenas um pontinho da circunferência. Se fosse cortando a circunferência assim, já não é tangente, tem um outro nome, tá? E se fosse passando por fora, também tem outro nome. O que a gente vai ver aqui que é pro Enem é essa partezinha de reta tangente, tá? E aí um ponto muito importante. Quando a gente vê esses conceitos aqui, algumas pessoas devem pensar assim: ah, Felipe, mas isso cai assim? Tipo, o Enem pergunta o que é uma circunferência? Ele pergunta o que é uma reta tangente? Não. Mas eu tô mostrando o que é isso aqui pra vocês, porque no texto da questão, ele vai citar esses nomes. E aí, um ponto importante é, quando a gente começa a citar essas coisas teóricas aqui, tem muito aluno que pergunta assim: ah, Felipe, mas isso cai no Enem? Tipo assim, ele vai perguntar o que é uma circunferência, o que é uma reta tangente? Não. Mas no próprio exercício, de forma contextualizada, ele vai citar esses nomes. E se você não sabe, você vai ficar perdido. Inclusive, para a gente fazer alguns desenhos, dado que tem uma figura no qual tem uma reta tangente, aí você não sabe o que é tangente, você não vai conseguir desenhar, tá? E aí é o seguinte, isso aqui é a regrinha do palhaço, por isso que eu desenhei esse cara aqui, tá parecendo um palhacinho, tá vendo? A gente tem duas propriedades muito importantes que já caíram no Enem que a gente tem que saber. É o seguinte, toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio de tangência. Felipe, não entendi nada. Relaxa que eu te explico. Essa é uma reta tangente à circunferência. Ela é perpendicular ao raio de tangência, ou seja, ela forma 90 graus. Beleza? Tem uma questãozinha difícil na parte de geometria plana que a gente chama de trigonometria e geometria plana, porque envolve os dois conteúdos, que já caiu no Enem com essa propriedade aqui, beleza? Aí tem outra também muito importante. Se de um ponto P qualquer direcionarmos os segmentos PA e PB tangentes a uma circunferência, esses dois segmentos aqui são iguais. Ou seja, se eu tenho uma circunferência aqui, eu pego um pontinho P qualquer, traço duas retas tangentes a essa circunferência, esses dois segmentos de retas vão ter o mesmo comprimento, tá? Felipe, legal, só teoria, blá blá blá, me dá um exercício, pelo amor de Deus. Tá, ótimo, vamos fazer esse exercício aqui agora. Exemplo, calcule o perímetro do triângulo. Então te dá um triângulozão e uma circunferência inscrita nesse triângulo. Tá percebendo que tem uma coisa parecida aqui, ó? Duas retas tangentes, isso aqui. Felipe, como é que é isso? Vamos lá, vamos por partes aqui. Então, olha só, o que a gente sabe? Para eu achar o perímetro, tem que achar a soma de todos os lados, não é isso? Felipe, mas você só sabe um lado, o que eu faço aqui?
A gente vai usar essas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai utilizar é a seguinte. Eu sei que, do ponto de tangência aqui, eu estou formando o quê? Carinhas de 90 graus, não é isso? 90, 90, 90. Se o raio aqui vale 6, eu sei que esse cara aqui vale 6. Eu vou escrever de vermelho. Eu sei que esse cara aqui vale 6. Esse cara aqui também vale 6. Felipe, se daqui até aqui vale 16, você está me dizendo que daqui até aqui, essa parte de cima, então vale 10. Legal, Felipe. Manjei. Olha a outra propriedade agora. Daqui até aqui, de um ponto P qualquer, estou traçando duas retas tangentes. O que a gente sabe? Que essas duas têm o mesmo comprimento. Regrinha do palhaço. Então esse cara aqui vai ser quanto? Esse outro cara aqui também vai ser 10. Beleza? Felipe, e daqui até aqui? Não tenho nem noção. Vamos chamar de x. E eu sei que esse comprimento de cima é o mesmo do de baixo, que é x também. Sabendo disso, eu tenho um triângulo retângulo aqui agora. O que eu vou fazer simplesmente é fazer um Pitágoras. Então eu sei que a minha hipotenusa, o que é minha hipotenusa aqui? 10 mais x ao quadrado é igual a 10 mais 6, 16, né? 16 ao quadrado mais 6 mais x ao quadrado. Beleza? Caiu uma questãozinha assim no Enem PPL e no Enem regular também. Resolvendo isso aqui de forma um pouquinho mais rápida, isso aqui é simplesmente álgebra, tá? Vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo é igual a 16 ao quadrado, dá 256, mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos resolver esse cara aqui, ó. Posso cortar o x2 com x2? Sumiu, sumiu. Então, olha só, vou passar o 12 para cá subtraindo. 20x menos 12x dá 8x. Vou passar o 100 para cá subtraindo, vai ficar 156 mais 36. Então, vai ficar 156 mais 36. Então, 8x aqui vai dar 192. O meu x aqui vai dar 24, se não me engano. Show! Legal, então eu achei o meu valor de x. Depois que eu achei o valor de x, acabou a resposta? Não. Se tiver com certeza uma alternativa falando 24, tem muita gente que vai marcar. Mas aqui não é o ponto do negócio. O que a gente sabe ele pediu o perímetro. Sempre volta para o comando da questão. O perímetro é a soma de todos os lados. Então o perímetro aqui vai ser igual ao quê? Vai ser 16 mais 6 mais 24, 30. Mais 10 mais 24, 34. Então esse cara é 16 mais 34, 50, mais 30, 80. Beleza? Show de bola. Bora ver o segundo exemplo antes da gente continuar com o conteúdo. Calcule o comprimento do segmento AB. Ele quer saber isso aqui, ó. Já caíram acho que umas 3 ou 4 questõezinhas no Enem. Lembrando que todas as aulas que eu preparo, o que eu faço? Eu olho todas as questões do Enem e aí eu falo o que cai no Enem. Qual o conteúdo que os alunos precisam saber? Então, basicamente, tudo isso que eu estou passando é porque eu extraí das questões do Enem desde 2009 até 2023. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Calcule o comprimento do segmento AB. Umas 4 questões já caíram nisso aqui e a galera fica perdida. Lembrando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se você olha esse desenho aqui, você sabe que 5 mais 2 dá 7. Esse segmento aqui tem que ser menor do que 7. Faz sentido? Pelo próprio desenho? Então, se tiver uma alternativa falando 8, 9, 10, você já pode eliminar mesmo se você não souber nada, né? Tá, mas vamos ver como é que a gente faz esse cara aqui na prática. A gente vai ter que fazer o quê? Um teorema de Pitágoras. Lembra, primeira regra, anota aí. Regra. Todas as vezes que eu tiver mais de uma circunferência, eu vou juntar o raio das duas. Então, aqui no caso, no exercício do Enem, ele falava que o raio da maior valia 5 e o raio da menor valia 2. Aqui eu já juntei no desenho. Ele não te deu o desenho, ele te deu o desenho, mas ele não ligou os raios. Então você teria que ligar esses raios aqui. A gente quer saber o quê? Exatamente essa distância aqui, ó. Faz sentido? Essa vermelhinha é a distância de AB. Repare que aqui dá o quê? Dá um triângulo retângulo. Só que, Felipe, eu não tenho esse cara aqui. Então eu tenho uma incógnita aqui e tenho outra incógnita aqui. Isso. Só que a gente consegue achar esse valor de y. Como é que a gente acha esse valor de y, Felipe? Vem aqui comigo. Daqui até aqui, tudo não é 5, que é o valor do raio? Daqui até aqui é 5. É o raio da circunferência maior. Legal, Felipe. Então você está falando para mim que daqui até aqui vale 5. Isso aqui tudo.
E daqui até aqui vale quanto? Vale 2. Se eu tenho isso aqui tudo, valendo isso aqui tudo, daqui até aqui embaixo, vale 5. E daqui vale 2. Isso aqui tem que valer quanto? 3. Pegou o bizu? De novo, tudo isso aqui vale 5. E esse pedacinho vale 2, que é a mesma coisa que esse pedacinho. Ou seja, esse meu cara aqui, ó, vale 3. E agora eu vou chamar esse cara aqui de x. O que eu tenho aqui agora é um triângulo retângulo. O que eu vou fazer é Pitágoras. Minha hipotenusa é 7 ao quadrado, que é 5 mais 2, é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então vai ficar 49 é igual a 9 mais x ao quadrado. Então vai ficar 40 é igual a x ao quadrado. Eu posso falar que esse cara aqui é 2, o x aqui, né, é 2 raiz de 10. Se você fatorar esse cara, você já vai achar isso. Ah, Felipe, me confirma, eleva esse cara aqui ao quadrado. Vai ficar 2 vezes 2, 4, que é 2 ao quadrado, vezes raiz de 10 ao quadrado dá 10. Então 4 vezes 10, 40. Beleza? Então vamos lá para uma partezinha muito importante, diria que é a mais importante de todas aqui agora, que é essa parte da circunferência em relação à área e o comprimento, tá? A área a gente sabe que é πr ao quadrado. É uma formulazinha, eu não vou demonstrar aqui porque que veio essa fórmula, tá? E o comprimento é 2πr. Quanto que vale o π, Felipe? A maioria de vocês já sabe, mas eu vou revisar aqui, é 3,14. A maioria esmagadora dos exercícios do Enem, ele vai te dar o valor de π. Alguns não. Tipo assim, a cada 10, ele não te dá o valor de π, tá? Então você tem que ter pelo menos uma aproximação que vai te ajudar. 3.1. Tranquilo? Então a área de uma circunferência, ou seja, a área de uma circunferência aqui tudo, é πr ao quadrado e o comprimento é 2πr. Repare, a área a gente não está falando de alguma coisa, por exemplo, centímetro quadrado, metro quadrado, por isso que é o raio ao quadrado. Imagina que o raio seja 5 centímetros, ao quadrado 25 centímetros quadrados, tá? E o comprimento é uma medida aqui de uma dimensão, por isso que é 2πr. Tranquilo? Show! Aí eu te dou um exemplo aqui, ó. Calcula a área e o comprimento da circunferência. Eu não ia simplesmente te dar uma circunferência de um raio 3 e falar, aplica essa formulazinha pra você chegar aqui, pegar a área e o comprimento e resolver. Simples, bonitinho. Não. Isso aqui a gente viu numa partezinha de trigonometria. Felipe, eu não vi essa parte de trigonometria, não. Aí que tá o perigo. Então eu coloquei de propósito pra gente revisar. O que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo inscrito numa circunferência. Aqui no caso é um triângulo equilátero, tá? Ou seja, todos os lados são iguais. Não falou no iniciado, mas eu tô falando aqui agora pra você. Nesse caso, quando é um triângulo equilátero, a gente tem algumas propriedades importantes. Eu sei que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Você tem que saber isso aqui. L raiz de 3 sobre 2. Certo? Outra coisa que você tem que saber, o raio. O que é o raio? O raio da circunferência que está circunscrita. Se liga. Tá até aqui, ó. É o raiozinho aqui, ó. O raio é igual a 2/3 da altura desse triângulozão. Pronto. Se você entendeu isso aqui, se você sabe isso aqui, você vai conseguir resolver o problema. Felipe, eu tô perdidaço. Vem aqui comigo. Você tem que saber desses dois caras aqui. Beleza? De triângulo inscrito na circunferência já caíram umas 4, 5 questões. Isso aqui não é raro não, tá? Isso aqui é recorrente. O que a gente vai aplicar esse cara aqui? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos descobrir a altura desse triângulo? Então, é o seguinte, a altura desse meu triângulo é igual ao lado, que é 6 raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 2. Esse cara vai dar o quê? Corta aqui com aqui, o 6 com 3, o 6 com 2 dá 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, minha altura vale 9. Legal. Quanto que vale meu raio? Aí eu vou descobrir o meu raio. O meu raio é 2/3 da minha altura. A altura vale 9. Posso cortar aqui, dá 3. O meu raio vale 6. Ah, Felipe, agora ficou uma matinha. Sim, agora ficou uma matinha. O que a gente tem que fazer? Se eu quero achar a minha área da circunferência, agora descobrir o raio, que era a parte difícil, tá? Eu coloquei esse exercício aqui de propósito só pra gente revisar essa parte. A minha área aqui vai ser o quê? Π raio ao quadrado, que é 6 ao quadrado, né? Vai dar 36. Então já vou até colocar aqui, ó. Vou colocar por partes, né? Esse cara aqui vai dar 36π. Tranquilo? Escrever o π depois, que fica mais bonitinho. E o comprimento, Felipe? O comprimento é 2πr. O raio vale 6. Vezes 2 dá 12.
Então dá 12π. Beleza? Aqui é alguma coisa ao quadrado, eu não coloquei unidade de medida aqui, alguma coisa ao quadrado, e aqui vai ser 12π centímetro, aqui 12π centímetro quadrado, por exemplo. Tranquilo? Legal. Isso aqui no Enem, a galera normalmente não tem muita dificuldade, tá? Isso aqui é um exercíciozinho que eu coloquei de trigonometria aqui dentro para dificultar um pouquinho mais pra gente revisar isso. Mas qual que é o ponto? Se eu te dou, convenhamos aqui comigo, se eu te dou uma circunferência para você calcular a área, o comprimento, e eu simplesmente te dou um raio, é fácil. E tem exercício do Enem assim. Só que tem exercício do Enem que você vai ter que fazer isso, vai ter que descobrir o valor de um raio. E tem outra parte dessa parte de circunferência, que é essa parte da coroa circular e essa partezinha do setor circular. O que é isso, Felipe? Vamos lá. Se liga. Imagina que eu chego aqui, eu te dou um raiozinho, e eu chego aqui para você e te dou esse raiozão aqui. Aí eu falo assim, calcule essa área vermelha aqui. Como é que a gente calcula essa área vermelha aqui? Se você tiver um pouquinho de lógica, você vai pegar o macete. Qual que é o macete? É você calcular a área total e tirar a área aqui de dentro. Ou seja, a coroa circular, você pode ficar na decoreba, tá? Tem decoreba, mas eu não aconselho, isso aqui você tem que entender. Qual que é a área que está em preto aqui, ó? A área da coroa circular é πr ao quadrado, tô calculando a área total, menos a área que está em branco aqui pequenininha, menos πr ao quadrado. Ah, Felipe, isso aqui, se a gente colocar um π em evidência, vai ficar r ao quadrado, r ao quadrado, menos r ao quadrado. Sim, isso aqui vai estar no seu livro. Mas isso aqui você tem que entender, de fato, tá? Então você pode, por exemplo, treinar aí, se eu dar uma coroa circular com um raio valendo 7 e um raiozinho valendo 5 aqui, por exemplo, tá? E aí fazer qual que seria essa areazinha aqui fora. Felipe, se eu for calcular a areazinha branca é tranquila, é só você usar isso aqui com o raio que ele te deu aqui dentro, beleza? Show de bola. E tem a partezinha do setor circular, que também muita gente fica preso à fórmula, e eu não recomendo ficar usando fórmula aqui. Se liga, você sabe que essa circunferência tem um total de 360 graus. Faz sentido, bonitinho. Agora imagina eu chego pra você e falo o seguinte, aí, tem uma pizza aqui, eu quero que você calcule a área de um pedaço dessa pizza. Aqui vale 60 graus. Calcule aqui pra mim. E o raio vale 6. E aí? Como é que você faz isso? Como é que você vai fazer? Presta atenção. Se fosse para calcular da pizza inteira, você sabe que o raio, na verdade, a área da pizza inteira tá para 360 graus. Você vai fazer uma regrinha de 3. Faz sentido? Tudo aqui, ó, πr ao quadrado representa a circunferência inteira, que é 360 graus. Se eu quero calcular uma partezinha da circunferência, tem pessoas que já vão manjar aqui, já vão saber que é o seguinte, pô, Felipe, 60 graus é 1/6 da circunferência. Então eu vou achar o valor da circunferência total e vou dividir por 6. Pode. Mas da onde que a gente faz essas continhas para obter o valor bonitinho, passo a passo? É a gente fazer o seguinte, se 360 graus é πr ao quadrado, 60 graus vai ser x. E óbvio, daqui para cá, se eu dividir por 6, como a gente está falando de regra de 3, daqui para cá eu vou dividir por 6 também. Então o meu x é a mesma coisa que πr ao quadrado sobre 6. Substituindo esse cara aqui, vai ser o quê? Π, o raio ao quadrado vai dar 36, dividido por 6, corta aqui, vai dar 6π. Beleza? Achei a área desse cara que vale 6π. Felipe, se fosse uma área de 90 graus, você vai fazer a mesma coisa, colocar o 90 aqui. Se fosse 120, você vai colocar 120 aqui. Repara que 120 é assim 1/3 da circunferência. Então é só você manusear esse cara, tá? Já caíram questõezinhas assim no Enem, obviamente estou ensinando porque já caiu, e já caiu no questõezinhas assim. Agora o que a gente vai ver é o comprimento parcial de uma circunferência. A gente está vendo aqui essa parte de áreas parciais. Agora a gente vai ver essa parte do comprimento. Então se liga, vamos pensar o seguinte, imagina que eu chego para você e falo o seguinte, ó, esse cara aqui, esse raio vale 8 e eu tenho um ângulozinho de 90 graus aqui. Eu quero saber, a formiga andou do ponto A até o ponto B. Qual foi a distância, vamos supor que isso aqui seja em centímetro, tá? Qual é a distância em centímetro que a formiga percorreu do ponto A até o ponto B? O que você vai ter que fazer? É muito simples. É a mesma coisa do raciocínio da área. Então veja, se eu sei que
2πr, que é o comprimento, a gente está falando agora de comprimento, não confunda isso, pelo amor de Deus, representa 360 graus. Se eu quero um comprimento parcial, qual que é o ângulo aqui? 90 graus, Felipe. Legal, aqui é x. Então o x aqui vai ser quanto? Você sabe que daqui para cá eu dividi por 4, porque 90 graus é 1/4 da circunferência. Não precisa identificar isso, você pode multiplicar cruzado que você também vai achar. É só uma forma mais rápida de fazer, tá? Daqui para cá eu vou dividir por 4. Então o x vai ficar 2πr dividido por 4. Posso cortar aqui e vai dar 2. Então vai ficar π vezes 8, que é o raio, dividido por 2. Corta aqui, vai ficar 4π. Beleza? Uma informação muito importante, é um detalhezinho assim, tosco. Mas eu posso garantir para você que, tipo, 80% das pessoas vão errar. O exercício, ao invés de falar o raio, ele vai falar que é o diâmetro. E o diâmetro equivale a 2 raios. Beleza? O raio é do centro da circunferência até o ponto de tangência. E o diâmetro é igual ao quê? É de um extremo até o outro. Então o diâmetro é igual a 2 raios. O que acontece? Qual que é a pegadinha? O exercício chega lá e fala assim, uma circunferência de raio, na verdade de raio não, de diâmetro 8. Aí você vem aqui e escreve 8 como se fosse o raio. Cuidado nesses casos, beleza? Tudo que eu dei exemplo aqui foi o raio, mas ele poderia colocar essa parte de diâmetro. E para a gente finalizar essa parte de geometria plana, a gente precisa entender essa semelhança de área entre os polígonos, tá? Vamos lá. Seguinte, a razão entre duas áreas de polígonos semelhantes, lembra lá o que é semelhante. Vamos lembrar o que é semelhante? Para ser semelhante, precisa de duas coisas. Para eu falar que eu sou semelhante a alguém, eu preciso de duas coisas. Na parte de geometria, pelo menos, tá? Eu preciso que os ângulos sejam iguais e que os lados sejam proporcionais. Pegou a ideia? Lados com os lados proporcionais e os ângulos iguais. Então ele fala o seguinte, vamos ler aqui de novo. A razão entre duas áreas de polígonos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre essas figuras. Felipe, você leu, mas eu não entendi nada. Isso acontece, mas você vai entender esse cara, eu vou te explicar. Se liga, tem dois polígonos aqui, tá? Eles são semelhantes? Fala pra mim. Felipe, a princípio parece que são semelhantes, né? Os ângulos aqui, ó, de 90 graus, bonitinho, os dois têm ângulos iguais, então são semelhantes. Legal. E, poxa, os lados deles são proporcionais, né? Se eu pegar 24 e dividir por 6, 24 aqui, ó, 24 dividido por 6 é a mesma coisa que 16 dividido por 4 aqui. Esse cara com esse carinha. Então esse aqui vai dar 4 e esse cara aqui vai dar 4. Pô, então os lados são proporcionais, os ângulos são iguais e eles são semelhantes. Bonito, legal. Só que a gente está falando de semelhança para a gente achar área. Então veja, aqui eu estou dando um exemplo no qual eu não preciso achar nada. Eu já te dei tudo. Mas eu vou provar para você como é que funciona essa razão entre áreas e eu vou criar um exercício aqui com esses dados aqui mesmo de como ele poderia te pedir isso na prática, tá? Olha só, vamos representar o que esse cara tá falando aqui, que até agora provavelmente você deve estar pensando, Felipe, não tô entendendo nada. O que significa a razão entre duas áreas igual ao quadrado da razão? Se liga. Qual que é a área desse cara aqui? A área desse cara aqui é 16 vezes 24. E a área desse cara aqui é 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24, beleza? Aqui 16 vezes 24 dá 384. Como é que você sabe disso, Felipe? O produto da diferença. 20 mais 4 vezes 20 menos 4. Que é 24 vezes 16. Foi isso que eu fiz aqui. O quadrado do primeiro, 20 vezes 20 dá 400, menos o quadrado do segundo, que é 16. 400 menos 16, 384. Ensinei isso aqui na técnica RACI, pra gente resolver essas continhas mais rápido, tá? Beleza, não importa. Voltando pra cá. Ó, repare. Eu tenho uma área de 384 e uma área de 24. Lembra que eu falei que os lados são proporcionais? E a razão aqui está seguindo um valor de 4, certo? Se eu pegar a área 384 e dividir por 24, não está dando 4. Está dando 16. Esse cara aqui dá 16. Por quê? Quando se trata da área, a gente vai ter algo ao quadrado, tá? Vamos lá. Para ficar mais específico. Ou seja, eu posso pegar esses caras aqui e falar que é 24, que é um lado de um retângulo, desse carinha aqui, sobre o outro lado do outro retângulo, elevado ao quadrado. Agora sim eu posso falar que esses dois caras são iguais. Felipe, eu entendi mais ou menos, tá, mas como é que o Enem vai cobrar isso? Vamos lá.
Imagina que esse cara aqui seja L1 e esse cara aqui seja L2. A área desse cara aqui é A1 e a área desse cara aqui é A2. Faz sentido eu falar o seguinte: a área de A1 sobre a área de A2 é igual a o lado do 1 sobre o lado do segundo, só que esse cara aqui é o quadrado. Perceba, se esse cara aqui tiver, por exemplo, em metros, aqui eu tô falando em metros quadrados sobre metros quadrados, e aqui eu tô falando de metro sobre metro. Eu tenho que elevar ao quadrado para estar falando da mesma unidade de medida. Por isso que a gente eleva esse cara aqui ao quadrado. E aí eu vou ter essa relação, eu vou ter essa proporção aqui. Então, simplesmente, é só você imaginar que nos exercícios do Enem, quando caiu isso aqui, essa parte de semelhança, se não me engano foram 2 ou 3 exercícios, você tem que saber dessa relação. Se você sabe dessa relação, imagina que você pode descobrir uma área. É só imaginar. Se ele te dá o A1, te dá o L1, te dá o L2, opa, você consegue achar o A2. Ou se ele te dá o A2, o L1, o L2, você consegue achar o A1. E assim por diante, beleza? Show de bola, então a gente viu essa parte de geometria plana que vai cair na sua prova do Enem. Não esqueça de assistir a live que provavelmente ficou salvo, espero que tenha ficado, tá? E aí lembrando, dia 14, 15 e 16 vai ter um evento em agosto, né? 14, 15 e 16 de agosto, ao vivo, sem replay. Então, ó, o link tá na descrição desse videozinho pra você já se inscrever. Corre lá, tamo junto, forte abraço.